Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse tópico. Então, nós estamos dando sequência aos distúrbios posturais, e quando eu penso em falar sobre disfunções posturais, ou sobre a postura padrão, sobre a postura correta, que foi algumas 2 aulas atrás, né, eu tratei esse assunto com vocês, falei um pouquinho da avaliação postural qualitativa e da avaliação postural quantitativa. Entretanto, eu creio que é fundamental, é primordial fazer um estudo cinesiológico detalhado da coluna. Eu vou começar com a coluna lombar, se der tempo, eu vou passar para a torácica e cervical, porque tem vários aspectos ligamentares, ósseos, de tecido, que a gente precisa relembrar e a gente precisa estar atento à função muscular, em qual osso específico, que alguns músculos chaves vão se inserir, de que forma um músculo encurtado, um músculo fraco vai alterar essa biomecânica, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a coluna lombar. A coluna lombar, ela está nesse caminho, né, logo abaixo da coluna torácica, que são 12 vértebras, nós temos 5 vértebras lombares. Então, ela é esse caminho fibro-ósseo para a porção inferior da medula. Então, a gente tem aqui medula espinal, a gente tem cauda equina passando por aqui, a gente tem raízes nervosas aqui do lado dos processos transversos, mais na lateral, e aqui a gente pode observar o nervo ciático passando aqui embaixo. Nessa região posterior aqui do ilíaco, a gente vai ter o glúteo máximo, por baixo dele a gente tem o piriforme, né, que tá aqui, um músculo que quando ele é tensionado, a tendência dele é pinçar esse nervo ciático aqui. Então, é muito importante a gente recapitular e fazer uma revisão detalhada com o estudo do movimento de toda a região da coluna, para a gente poder entender melhor esses desarranjos posturais, o que acontece, para a gente poder entender os sintomas e de que forma o tratamento pode corrigir. Agora a gente vai começar a falar de que as disfunções posturais, elas são, na verdade, disfunções mecânicas, né? Em muitos casos, não em todos, a gente não tem um processo inflamatório agudo, como acontece com todos aqueles sinais bioquímicos tradicionais do processo inflamatório. A gente tem um processo mecânico, e a dor, ela pode ser revertida com a interrupção de uma postura indevida, por exemplo. Então, vamos continuar o nosso estudo da coluna lombar. Eu gosto bastante do livro de Fisiologia Articular do Capandi. Ele é o nosso Oscar Niemeyer da fisioterapia, ele é bem detalhado esse estudo, né, do movimento. Então, segundo o Capandi, a coluna lombar é a mais móvel do conjunto da coluna vertebral, né? Então, ela é mais sobrecarregada, principalmente porque ela recebe o peso do tronco. Então, quando a gente vai observar, já eu passo para as peças ósseas da coluna lombar. A gente tem um corpo vertebral maior do que se a gente for comparar com a coluna torácica, ou mesmo com a coluna cervical. Então, ela é a mais móvel. Os corpos vertebrais são maiores porque eles vão receber mais peso do tronco, né? Então, como ela é mais móvel e a mais sobrecarregada, ela vai apresentar patologias mais comumente do que outras regiões da coluna, como a torácica, por exemplo. Onde ocorre a mais comum das afecções reumatológicas, né? Tem um código 10, um código do CID-10, de classificação das doenças, com lombalgia, que ela é frequentemente associada à hérnia de disco, mas não necessariamente todo mundo que tem uma lombalgia vai ter uma hérnia de disco. Então, aqui nós temos uma vista da coluna, uma vista lateral, que a gente traz 2 ângulos importantes, que é o ângulo sacral e o ângulo lombosacral, né? Então, o ângulo sacral, que é esse aqui, de 30 graus, representado por essa letra A, ele é formado pela inclinação superior da primeira vértebra sacral, S1, sobre o plano horizontal. Então, a gente tem aqui mais ou menos o ângulo sacral. O ângulo lombosacral, que ele é aqui de 140 graus,
ele é formado entre o eixo da quinta vértebra lombar, a L5, e o eixo do sacro, e tem um valor de aproximadamente 140 graus. Então, esse é um parâmetro de normalidade, né, encontrado na maioria dos indivíduos. Aqui a gente tem uma imagem do corpo das vértebras lombares. Então, imaginando aqui que essa aqui é a parte anterior, pegar uma pessoa na posição anatômica, vista anterior, então eu tenho o corpo da vértebra, aqui eu vou ter a lâmina, e aqui a gente tem, desculpa, aqui eu tenho o pedículo, aqui eu tenho a lâmina, aqui eu tenho o processo transverso, aqui eu tenho o processo espinhoso. Então, vamos observar aqui o tamanho, né, desses corpos vertebrais, e aqui a gente tem um forame, onde vai passar as estruturas neurológicas, né, onde vai passar caldo equino, onde vai estar passando medula, né, então, que a gente chama de canal vertebral, faceta articular superior, e a gente normalmente tem as facetas articulares inferiores. Se a gente imaginar os corpos das vértebras empilhados um sobre o outro, a gente tem as articulações chamadas zigoapofisárias, que são articulações sinoviais. Então, o corpo empilhado, a gente tem uma faceta articular superior recebendo uma faceta articular inferior e vai dar origem à articulação zigoapofisárias ou apofisárias, depende do autor. Aqui nós temos já uma vista anterior da região lombosacra. Queria muito que vocês prestassem atenção. Essas sinais em vermelho é uma representação por onde está passando alguns músculos extremamente importantes para a estabilização da coluna lombosacro, da região lombosacra, né? Então, aqui a gente tem, ó, L1, L2, L3, e a gente tem processos transversos. Então, mais lateralmente, a gente tem o psoas maior passando. Aqui eu tenho, mais ou menos, entre L3, L4 e L5, o quadrado lombar, que vai até mais ou menos a crista ilíaca. Aqui a gente tem, olha só para vocês observarem, na região do sacro, o piriforme passando por aqui. Aqui a gente tem o ilíaco, junto com o psoas maior, que vai dar origem ao ilho psoas, né? Aqui a gente tem o cóccix. Então, só para vocês observarem onde vai estar passando na estrutura óssea alguns músculos extremamente relevantes para a estabilização da coluna lombosacra, da região lombosacra. Aqui nós já temos uma vista póstero-lateral dessa região, e a gente pode observar mais lateralmente aqui os multífidos, que são extremamente importantes para o controle postural, para trabalhar a dor na região lombar. Os tubérculos espinais passando aqui. O eretor da coluna, que é um músculo extremamente importante também. Aqui a gente tem o glúteo máximo, os tubérculos laterais, superfície articular, e aqui a gente tem a articulação apofisária, né, ou zigoapofisária, que eu falei para vocês. Então, eu tenho faceta articular superior com faceta articular inferior, então, cada regiãozinha dessa aqui, eu tenho uma articulação apofisária. Aqui eu tenho uma representação esquemática do livro do Capangê, uma vista lateral da coluna, para a gente ver dois ligamentos extremamente importantes. O longitudinal anterior, que recebe esse nome porque passa na região anterior dos corpos vertebrais, e o longitudinal posterior, que vai passar na parte posterior dos corpos vertebrais. Então, o longitudinal posterior, ele vai ser tensionado quando eu fizer uma flexão. Faço a flexão da coluna, esse ligamento vai ser, digamos assim, alongado, né, vai ser estirado. Se eu fizer um movimento de extensão, o longitudinal anterior vai ser tensionado, né, então esses ligamentos são importantes para limitar esses movimentos, o longitudinal posterior para limitar o movimento de flexão e o longitudinal anterior para limitar o movimento de extensão da coluna. E nós temos na região, deixa eu voltar aqui, passando aqui, ó, entre as lâminas, mais ou menos, um ligamento chamado de ligamento amarelo. Esse ligamento, ele vai restringir os movimentos de inclinação lateral da coluna. Não sei se eu tenho alguma imagem aqui representando. E extremamente importante, eu quero que vocês observem o que acontece numa coluna quando eu faço um movimento de flexão, quando eu faço um movimento de extensão, por exemplo. Então, aqui eu tenho o corpo vertebral,
tenho o disco intervertebral, que é uma estrutura fibrocartilaginosa, né, e a gente tem o núcleo pulposo aqui. Então, normalmente, observem vocês, à medida que o indivíduo se movimenta, ele tem um deslocamento do núcleo pulposo na direção oposta do movimento. Então, o movimento aqui é flexão, né? Então, eu estou levando o meu tronco para frente. O que vai acontecer? Os corpos vertebrais, eles vão se aproximar e vão deslocar o núcleo pulposo para a região posterior, ok? E aqui, o que vai estar acontecendo? Aqui a gente tem os processos espinhosos, né? Então, os processos espinhosos, eles vão se afastar, conforme indica a seta, no movimento de flexão. É muito importante, pessoal, entender essa mecânica do que está acontecendo, principalmente em caso de hérnia de disco, né? Então, assim, se eu tenho uma hérnia que já está anterior, quanto mais movimento de flexão eu fizer na região anterior, mais vai sobrecarregar essa hérnia que já existe. Então, num caso de processo inflamatório, não é indicado fazer esse movimento. Então, para quem é da fisioterapia, é importante pensar na hora da prescrição de exercício terapêutico. Para quem é da odontologia, é importante também saber disso na hora de avaliar, né, cabeça e pescoço, principalmente a cervical, que tem uma conexão postural muito importante com a articulação temporomandibular, com o posicionamento da mandíbula. Então, é importante entender lá na coluna cervical vai acontecer a mesma coisa, tá, pessoal? Aqui eu estou representando a coluna lombar, mas na coluna cervical também. E a gente tem aqui, ó, um movimento acontecendo das articulações apofisárias, tá? Então, à medida que eu faço essa flexão, ó, eu estou deslizando aqui as articulações apofisárias. Eu tenho processo transverso deslizando em outro processo transverso. E no movimento de extensão, no caso da coluna lombar, que a gente está falando aqui, mas pode acontecer na cervical também, eu tenho o oposto acontecendo, né? Então, eu estou fazendo o movimento de extensão, estou levando o meu tronco para trás, e aí eu tenho o corpo da vértebra na região posterior, ele vai se aproximar, e a gente tem aqui uma migração do núcleo pulposo do disco para frente, né? Então, se a pessoa tem lá, seja na cervical, na torácica ou na lombar, uma hérnia nessa região aqui, o movimento de extensão, ele vai desencadear um aumento dessa dor que vai estar acontecendo. E aqui, de novo, eu vou ter mobilização da articulação apofisária e vou ter aqui uma aproximação de processo espinhoso, tá? Então, além do ligamento longitudinal anterior, que vai limitar o movimento de extensão, o processo espinhoso também vai limitar esse movimento de extensão da coluna, ok? Então, é importante pensar no conjunto como um todo. Tem uma série de articulações aqui, então eu preciso dessa articulação saudável, né? O líquido sinovial dela está funcionando tudo bonitinho, eu preciso de um disco saudável para a gente ter uma biomecânica saudável. Na inclinação lateral, então aqui a gente tem uma vista anterior dessa coluna, a gente tem os corpos, né, e aqui a gente tem os processos transversos, da mesma forma, pessoal. Então, se eu estou inclinando a minha coluna para a esquerda, o núcleo pulposo vai ser deslocado para a direita e vice-versa. Para o lado da inclinação, os processos transversos se aproximam e da direção oposta eles se afastam. E a rotação da coluna, eu vou ter uma torção, né, desse núcleo, né? Só que, lembrando que aqui o Caplange traz pra gente, a coluna lombar, ela não é muito eficiente quanto à rotação axial, por causa da posição das faces articulares, dos processos articulares. Então, aqui, ó, ele está falando das zigoapofisárias, né? Essas articulaçõezinhas aqui. Então, por causa do formato mesmo dela, a gente não tem um movimento de grande amplitude acontecendo de rotação na lombar, tá? Não é digamos assim, a expertise da coluna lombar fazer rotação. É mais flexão, extensão e inclinação. Aqui, nós temos essa porção aqui
próximo do pedículo, né? Lembra lá que a gente tem o corpo, a gente tem o pedículo, a gente tem a lâmina, tem o processo transverso. Então, entre mais ou menos o pedículo, tem essa istmo, também chamado de istmo, que é uma porção do arco vertebral. O arco vertebral, quem é o arco vertebral? É o corpo vertebral, junto com o pedículo e junto com toda essa parte, né? Na parte posterior, a gente já vai ter mais o processo espinhoso e transverso. Na verdade, o arco, então, ela é mais essa parte anterior da coluna, né? E a gente tem uma patologia chamada, não sei se vocês já ouviram falar, espondilolistese. Na espondilolistese, normalmente tem-se uma ruptura ou destruição desse istmo, dessa região, dessa parte óssea aqui. E quando tem essa ruptura, o que é que vai acontecer? O corpo vertebral de L5, da quinta vértebra lombar, ele vai deslizar para baixo e para frente no sentido aqui da seta. Então, nesse caso, os únicos elementos que ainda seguram a L5 sobre o sacro e impede de deslizar ainda mais são o disco, que vai reter esse movimento, e os músculos paravertebrais. Então, o que é muito importante, às vezes, quando o paciente, essa espondilolistese, ela pode variar de grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Então, sendo que o grau 1 é o mais suave, o grau 4 é o mais grave, né? Então, às vezes, o paciente precisa de uma cirurgia para melhorar isso daí. Mas um bom trabalho de exercício terapêutico, trabalhando em cima desses paravertebrais, dá conta bem, multífidos, de segurar isso daqui. Então, aqui só para a gente uma representação esquemática para vocês. Opa, desculpa, passando aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar o meu PowerPoint para... Agora ele não consegue deixar... Ok, agora eu mudei. Vamos lá se eu consigo. Problema operacional aqui. Eu ia mostrar, na verdade, para vocês esse movimento, né, que vai acontecer aqui no disco vertebral, mas me embananei, não deu certo. Vamos voltar aqui. Ok, só um minutinho. Também não. A pessoa apanhando aqui. Ok, deixa eu voltar para a apresentação, e aí eu coloco de novo, fica mais fácil para mim. Ok, agora deu certo. Então, vamos lá. Trouxe aqui uma imagem para a gente ver, né? Então, a coluna na vista lateral. A gente tem o sistema nervoso, esse de amarelo representa aí as raízes nervosas, né? Passando, bem próximo também das zigomatofisárias, ó. Então, a gente tem aí, ó, que eles chamam de istmo ou pars articulares, né, quando ele rompe, dando origem à espondilolistese, e aqui a gente tem, né, quando acontece esse deslizamento, ó, posso pinçar essa estrutura de raiz nervosa, que pode causar muita dor, e dependendo do grau, por isso que é necessário cirurgia, tá? Então, quanto mais desliza, pior fica para o paciente. Então, o grau 4, às vezes, é indicativo de cirurgia. E aqui tem alguns ligamentos extremamente importantes para a estabilização da coluna lombar. Eles são ligamentos muito fortes, tá, pessoal? Então, a gente tem que eles estão partindo de processo transverso de L4 e L5 e estão indo em direção ao osso do ilho, né? Então, aqui a gente tem o ilho, a gente tem o sacro e processo transverso. Então, por isso que eles são chamados de ilho lombares, né? Saindo da lombar indo em direção ao osso do ilho. Então, a gente tem o feixe superior do ligamento ilho lombar, o feixe inferior e o feixe sacral. São ligamentos extremamente fortes. E aqui a gente vê esses ligamentos na inclinação lateral. Além do ligamento amarelo, aquele que eu falei para vocês, que passa entre as lâminas, a gente tem esses ligamentos também que vão limitar o movimento de inclinação lateral da coluna. Então, essa mobilidade na lombosacral, ela é muito limitada por causa da potência desses ligamentos ilho-lombares, né? Em conjunto, eles limitam mais a inclinação lateral
do que a flexão e a extensão. E agora nós vamos partir para o estudo dos músculos do tronco. É importante essa divisão que eu gosto de fazer aqui para a gente entender melhor. Então, os músculos, eles podem ser estudados na sua região posterior, lateral e parede abdominal. Vamos fazer aqui um paralelo bem simples. O músculo está passando na região posterior, normalmente, a ação dele é de extensão, tá? Com algumas poucas exceções, se não me engano, do joelho. Os músculos que estão passando na região posterior do tronco, eles vão fazer a extensão do tronco. Os músculos que estão passando na região posterior, glúteo, por exemplo, ali em cima do quadril, eles vão fazer a extensão do quadril. Os músculos que estão na região lateral, eles vão contribuir com a inclinação e, dependendo da direção da fibra, com a rotação também, tá? E os músculos da parede abdominal também da mesma forma. A gente tem como reto abdominal passando bem na frente, então ele é um potente flexor, e a gente tem os oblíquos mais na direção diagonal e lateral que vão ter essa contribuição na rotação. No grupo posterior, a gente tem um plano mais superficial e tem um plano mais profundo, tá? É muito importante a gente revisar isso daqui quando a gente pensa na manutenção da postura estática, quando a gente pensa em qualquer disfunção de coluna. O plano superficial são músculos maiores que servem como cabo de força para manter os desequilíbrios decorrentes da força da gravidade, né? Você imaginar o corpo humano como um pêndulo invertido, né? Então, o pé tem uma base pequena. Imagina você numa fila de banco, né? Seu corpo ficar muito tempo ali, o corpo vai para frente, vai para trás, vai para o lado direito, vai para o lado esquerdo, você segura com um pé, segura com o outro. Então, para fazer esse ajuste, para segurar o corpo, primeiro o cérebro manda impulso para o tronco, para os músculos da coluna, porque eles têm que estar estáveis para membro superior e membro inferior movimentar. Tá? Então, esses músculos superficiais, eles são os primeiros a fazer o ajuste para esse cabo de guerra, mas para a coluna em si, os profundos são extremamente importantes, tá? Quando a gente fala de disfunção, de tratamento, de problema na coluna, os profundos são muito importantes, então vamos prestar atenção neles aqui. Então, vamos começar de baixo para cima, o superficial para o mais profundo, né? Então, o mais superficial, importante, não é o único, tá? A gente tem o latíssimo do dorso, porque a gente está falando aqui especificamente da região lombar. No plano médio, a gente tem o serrátil posterior e inferior, e no plano mais profundo, a gente tem, olha só, aqui o nome do músculo vai me dizer da onde que ele tá vindo, para onde que ele tá indo. Ó. Transverso espinal, sai do processo transverso da vértebra para o processo espinhoso, por isso que é chamado transverso espinal. O longuíssimo, ele vai passar na região posterior, o longo para a gente memorizar. O longo, ele passa na região anterior, então ele vai ajudar na flexão. O longuíssimo passa na região posterior, então ele vai ajudar na extensão. Eretor da espinha e interespinais. E esses músculos, principalmente o grupo mais profundo, transverso espinais, o longuíssimo, o eretor da espinha, né, que vai elevar os processos espinhosos. Os interespinais estão entre os processos espinais, são músculos pequenininhos. Esses 4 músculos eles vão formar uma massa volumosa que ocupa dos 2 lados dos processos espinhosos, tá? Então, a gente consegue até palpar. Se você for palpar lá na sua lombar, os processos espinhosos, que é fácil de achar, do ladinho deles tem essas massas volumosas de músculo, né? Que são chamadas de goteiras paravertebrais, e por isso esses músculos são chamados de paravertebrais. Então, quando você ouvir essa expressão músculo paravertebral, a gente está se referindo a transverso espinal, longuíssimo, eretor da espinha e interespinais. Então, o transverso espinal, ele vai se moldar sobre as lâminas das vértebras, né, que ele vem na diagonal. Ele sai do processo transverso que está mais na lateral e vai para o processo espinhoso.
O longuíssimo do dorso, ele vai recobrir o músculo transverso espinal e vai continuar lateralmente, camada por camada. O eretor da espinha, ele se situa lateralmente ao longuíssimo do dorso, né? Então, são companheirinhos ali. O interespinal, que está entre processo espinhoso e processo espinhoso, ele se insere sobre os processos espinhosos e se situa posteriormente ao transverso espinal e ao longuíssimo. Então, esses a gente tem o conjunto dos paravertebrais. Aí aqui tá os bonitinhos, né? Aqui a gente tem os interespinais, que estão entre os processos espinhosos. Aí aqui já são outros músculos, né? Rotador longo, rotador curto. A gente tem, ainda repetindo aqui, elevador costal curto, multífido, o intertransversais. Os intertransversais, aqui processo transverso, processo transverso. Aqui a gente tem, de novo, né, o transverso espinal, e a gente tem os interespinais. Ainda na vista posterior, a gente consegue identificar aqui, ó. Então, o longuíssimo, ele tem o longuíssimo da cabeça, passando aqui, o longuíssimo do tórax e o longuíssimo cervical. Mas tá vendo que, posteriormente, todos são longuíssimos, então todos vão ajudar no movimento de extensão. O espinal cervical, que passa entre os processos espinais, ilho costal cervical, passando aqui, e ilho costal torácico, o espinal torácico, né? Ilho costal lombar, porque vem aqui do osso do ilho, até a região das costelas, né? Todos esses ilhos costais estão passando pelas costelas e estão indo lá em direção ao osso do ilho, tá, pessoal? Lá na lombar, o ilho lombar. E aqui tem o tendão comum desses músculos, né? Os músculos do plano médio. Então, a gente tem aqui o serrátil posterior superior, está localizado imediatamente posterior aos músculos paravertebrais e recoberto pelo plano do latíssimo do dorso. A inserção dele é nos processos espinhosos da primeira vértebra lombar até a terceira, L1, L2, L3, e da torácica número 11 até T12 na torácica. O serrátil posterior superior, então ele vai originar lá no processo espinhoso das vértebras cervicais, C6 e C7, e vai até T1, T2. E ele vai se inserir lá da segunda até a quinta costela, sempre lateralmente ao ângulo das costelas. Esse músculo é inervado pelo nervo intercostal superior e a ação dele é de elevar as costelas. Então, todas as vezes que o músculo eleva as costelas, a gente tem um movimento de inspiração, um movimento respiratório. Só você observar, quando você enche seu peito de ar, a gente tem uma separação, uma elevação das costelas. Quando você solta o ar, que é a expiração, a gente tem uma depressão ou abaixamento das costelas. Então, vamos a alguns músculos importantes, né? Aqui eu tenho a aponeurose tóraco-lombar, aqui eu tenho o latíssimo do dorso, já vou falar mais sobre ele. E aqui, ó, o serrátil posterior superior, que é as fibras dele. E no plano superficial, a gente tem o latíssimo do dorso, a origem dele é na aponeurose lombar, as fibras oblíquas superolateralmente recobrem todos os músculos paravertebrais, tá? Então, os paravertebrais são profundos, a gente tem no plano médio o serrátil, e no plano superficial a gente tem o latíssimo do dorso, né? Então, o latíssimo do dorso, ele está se originando lá nos processos espinhosos de T6 a T12 e nas vértebras lombares, especificamente sobre a aponeurose tóraco-lombar, face dorsal do sacro, é um músculo enorme. Terço posterior do lábio externo da crista ilíaca lá na pelve, nas costelas de número 9 a 12, ao ângulo inferior da escápula. A inserção dele na crista do tubérculo menor do húmero, a inervação dele, o nervo tóraco dorsal. Então, aqui a gente tem, olha como ele é grande, ó.
passar tudo aqui, passando pela crista ilíaca, pelo sacro, e vai vir aqui e vai se inserir lá no tubérculo do úmero. Ação dos músculos posteriores do tronco, né? Então, essencialmente aquilo que eu falei anteriormente, a extensão da coluna, tá passando atrás, é fazer extensão, memoriza que fica mais fácil essa regra. São responsáveis pela hiperlordose lombar, que é o aumento da curva que a gente tem lá na coluna lombar. Eles puxam a lombar para trás, ajudando a curvar, né? Então, se for encurtado, eles vão aumentar essa hiperlordose. Então, normalmente, a pessoa que tem uma curva muito acentuada da coluna lombar, se você palpar essa região dos paravertebrais, essa região volumosa, você vai sentir que está bem espástico, bem duro esse músculo. Na região lateral, então, a gente viu a região posterior. Na região posterior, a gente viu o plano superficial, a gente viu o plano médio e o plano profundo. Agora, a gente vai para a região lateral. Então, a gente tem como dois principais músculos, se tratando de lombar, tá, pessoal? O quadrado lombar e o psoas ou ilho psoas. O quadrado lombar, ele vai sair lá do lábio interno da crista ilíaca na pelve e vai se inserir lá na segunda costela, próximo a L4 e L1. A inervação dele é os nervos intercostais inferiores. Ele vai formar um revestimento muscular quadrilátero estendido entre a última costela e a crista ilíaca. As ações desse músculo, né? Então, ele vai ajudar a baixar as costelas, ele é importante para expiração. Quando ele contrai unilateralmente, ele promove uma flexão homolateral do tronco, né? Ou se você estiver parado e você quiser levantar só um quadril, é o quadrado lombar que faz essa ação. Então, imagina um indivíduo parado, em pé, levantando só o quadril direito, né? Então, é só... Não estou falando levantando no sentido de fazer flexão, tá, pessoal? Estou falando de tentar levar a região lateral do trocânter maior do fêmur para cima, tá? Num plano aqui que eu vou fazer como se eu estivesse querendo fazer abdução sem abrir a perna, tá? Então, é esse movimento que eu estou querendo dizer. Então, aqui a gente tem uma vista, né, posterior, e a gente consegue ver o quadrado lombar saindo lá de L3, L4, mais ou menos, e ele vai se inserir aqui nessa região da crista ilíaca, tá? Então, por isso que ele vai, se você ficar paradinho, ele ajuda na expiração, ele vai sair lá da última costela, que ele vai causar um abaixamento dessa costela, por isso que é um músculo que ajuda na respiração também. O psoas maior, ele é localizado anteriormente ao quadrado lombar, ele tem duas origens, ele tem uma camada superficial e tem uma camada profunda. A superficial sai da parte lateral dos corpos da 12ª vértebra torácica até a 4ª vértebra lombar. A origem na camada profunda sai do processo costal da 1ª vértebra lombar até a 4ª, e a inserção no trocânter menor do fêmur. A inervação dele é os ramos musculares do plexo lombar. O psoas maior na coluna lombar, ele vai ajudar na flexão lateral. No quadril, ele vai fazer a flexão. Ele é o agonista, ele é o principal músculo na flexão do quadril. Ele ajuda também na rotação medial, a partir da posição de rotação lateral. Então, aqui a gente tem a imagem, mais ou menos, do psoas maior. E aqui eu trouxe essa imagem esquemática para vocês observarem, do ilho psoas. Então, a gente tem inserções, aí mostrando o músculo ilíaco, né, que vai passar em cima do osso ilíaco e vai em direção ao trocânter menor do fêmur. E aí a gente tem o psoas maior saindo lá de L3, L4, L5, processo transverso, e ele vai inserir no mesmo lugar do psoas maior, por isso que é chamado ilho psoas, eles têm o mesmo local de inserção no fêmur, mostrando aí os ligamentos inguinais. E agora vai mostrar as funções diferentes do ilho psoas, né? Então, em pé, ele ajuda na flexão da coxa em direção à pelve, indivíduo em pé, ele é o agonista principal, não é o único. Indivíduo deitado, né, flexão da coxa em direção à pelve. A pelve está imóvel, está estabilizada.
O indivíduo deitado, mas a pelve não está bem estabilizada, então ele pode ocasionar uma hiperlordose, né? Se eu não tiver com essa pelve bem estabilizada. Se eu quiser fazer aquele tipo de abdominal, né, que eu levanto o tronco, o Williams também tem um papel importantíssimo nessa flexão do quadril. E aí também a postura de hiperlordose, se eu não tiver uma boa estabilização, ele vai fazer também esse movimento. E aqui com a coxa flexionada, eu tenho uma ação reduzida, tá? Do ilipsoas, que eu meio que isolo a inserção dele lá no fêmur. E em pé, ele pode acentuar a lordose, né? Então, papel importante do posicionamento da pelve, em sinergia com os músculos extensores, tem papel importante na estática lombar, em sinergia com os extensores da pelve, e o indivíduo em pé, ele pode acentuar essa lordose. Então, a ação dos músculos laterais do tronco. O quadrado do lombo, ou quadrado lombar de pessoas maior, no total, eles inclinam o tronco para o lado da sua contração. Entretanto, quando o quadrado lombar não tem ação na lordose lombar, o psoas maior determinam a hiperlordose e, ao mesmo tempo, uma rotação do tronco para o lado oposto. Então, vamos ver melhor isso, como que isso acontece, né? Como que são essas diversas possibilidades de exercício, né, de fortalecer o ilipsoas e de alongar. A gente vai ver também como que a gente pode estar alongando esse músculo, né? Então, aí selecionando o ilipsoas, né, flexão do tronco, flexão do quadril, o indivíduo em pé, como que ele aumenta a lordose, né, assiste também a rotação do quadril. Esse tipo de exercício na academia, né? A gente vê muito na academia, o indivíduo apoia o braço e vai fazer essa flexão. O William Pessoas, na verdade, ele é o agonista principal, mas ele tem seus assistentes, que a gente já vai ver, não é só ele, né? Ele é muito importante, ele é o agonista primário. Mas, se eu não tiver também o reto femoral, esse movimento não fica completo. Aí a gente tem a importância do reto femoral, que ele é importante auxiliar no movimento de flexão do quadril. Então, não é só o ilipsoso, eu também preciso do reto femoral para fazer esse movimento. E a gente consegue ver melhor como que isso acontece. Então, lá na academia, o pessoal fazendo, você já sabe que o principal é o ilipsoas. Aqui é uma forma de alongar o ilipsoas, tá, pessoal? Então, esse aqui eu tô alongando o ilipsoas direito, tá? Então, uma forma de alongar esse músculo, ilipsoas direito. Que é fazendo a extensão, né, do quadril. Para fortalecer, a gente fez a flexão, e para alongar, a gente está fazendo a extensão. Agora, vamos para os músculos da parede abdominal, que são extremamente importantes para a nossa coluna lombar. Então, a gente tem o reto do abdômen, o transverso do abdômen, o oblíquo interno e o externo. O reto, ele está posicionado mais numa região anterior, então ele é um potente flexor do tronco. O transverso do abdômen é um músculo, é o mais profundo de todos esses. Ele parece um espartilho, uma cinta que vai segurar a lombar. Ele é extremamente importante no tratamento da lombalgia, tá? Porque ele é um músculo tônico postural. O oblíquo interno e externo eles vão ajudar, quando eles se contraem juntos ao mesmo tempo, junto com o reto, eles vão potencializar a flexão do tronco, mas trabalhando de forma síncrona, eles vão trabalhar na rotação para a direita, rotação para a esquerda, a gente tem, quando eles têm uma contração unilateral, que eu quis dizer. O reto abdominal, então, ele vai estar saindo lá da face externa da cartilagem costal, das costelas 5 a 7, dos ligamentos costoxifoides, processo xifoide lá do externo, e vai se inserir na sínfise púbica. Ele é inervado pelo nervo intercostal, nervos torácicos. A ação do reto, como eu já tinha dito, flexão do tronco, compressão abdominal, a manobra de Valsalva, aquela manobra que a pessoa faz força, né?
ele é importante, por isso que ele é muito importante na hora do parto, né? A expiração, respiração abdominal. Então, todas as vezes que a pessoa vai encher o peito de ar e vai soltar devagar até sair todo o ar, eu preciso muito do reto abdominal. O paciente que tem enfisema pulmonar, às vezes não consegue fazer esse movimento, ele tem essa dificuldade, tá? Às vezes fraqueza também do reto. Não estou dizendo que o enfisema é causado por uma fraqueza do reto, tá? Ele é um problema lá, é bem mais complexo. Só estou dizendo que o paciente tem essa dificuldade de expulsar todo o ar do pulmão. Então, aqui a gente tem, ó, a linha alba, que é essa linha que passa aqui no meio. Tem uma condição em algumas gestantes que a gente chama de ástase do reto abdominal, quando tem o crescimento, né, do abdômen por causa da gestação, às vezes se rompe a linha alba, né, dá para fazer, o fisioterapeuta, ele geralmente faz essa análise com um toque, né, na região do abdômen, quando ele acompanha a gestante. Aqui eu tenho as intersecções tendíneas, né, já viu o pessoal que tem o abdômen definido, parece que tem os gominhos, né, e aqui toda a extensão do músculo. O transverso do abdômen, que eu falei, ele parece um espartilho, ele é o mais profundo na região do abdômen, então ele vai sair da face interna da cartilagem costal, das costelas 7 a 12, ele sai da aponeurose tóraco-lombar, lábio interno da crista ilíaca, ligamento inguinal, parece um cinto que vai percorrer toda a região lombar. E ele vai se inserir acima da linha arqueada, forma a lâmina posterior da bainha do reto do abdômen, abaixo forma uma lâmina anterior. Todas as vezes que a gente vê lá na academia, por exemplo, o pessoal vai pegar muito peso, vocês já viram que eles colocam aquela cinta preta? Então, é como se o transverso ele tem o papel dessa cinta, tá? De proteger a coluna. A inervação, então, a gente tem os nervos intercostais inferiores, a gente tem o ilho hipogástrico, o ilho inguinal, e a gente tem o gênito femoral. A ação do transverso abdômen, a compressão abdominal, ele também é importante no movimento de expiração, e ele vai causar essa proteção da região da lombar. Então, aqui a gente tem, ó, o transverso, ó, saindo da face tóraco-lombar, e vai lá em direção à linha alba, no reto abdominal. Então, ele faz mesmo esse papel de uma cinta. O oblíquo interno do abdômen, que olha a direção dele. Aqui a gente tem o oblíquo interno, a bainha do reto, ligamento inguinal, face tóraco-lombar. Então, o oblíquo interno, ele vai sair dessa lâmina superficial da aponeurose tóraco-lombar, linha intermédia da crista ilíaca, ligamento inguinal, e vai se inserir na margem inferior da cartilagem costal, das costelas 9 a 12, acima da linha arqueada, ele vai formar as lâminas anterior e posterior da bainha do reto do abdômen. A inervação dele, nervos intercostais inferiores, torácicos, ilho hipogástrico, ilho inguinal, lá no plexo lombar. Ações do oblíquo interno do abdômen. Então, ele é ativo unilateralmente, ele vai, quando ele contrai só um lado, ele vai girar o tórax para o lado ipsilateral, que é o mesmo lado. Então, se eu estou girando o tronco para a minha direita, então, ele está contraindo o oblíquo interno da direita. Quando ele contrai o oblíquo interno da direita e esquerdo, ele vai ajudar na flexão do tronco e na compressão abdominal, ajuda também na expiração. O oblíquo externo, né, que aí ele já tem a fibra no sentido oposto do oblíquo interno. Ele vai ter origem nessa face externa das costelas, ele vai se inserir lá no lábio externo da crista ilíaca, vai ser inervado pelo nervo intercostal inferior. A ação dele, quando ele contrai unilateral, ele vai girar o tórax para o lado oposto da contração, e ele faz uma flexão da coluna do mesmo lado. Então, ele gira para o lado oposto, contração do oblíquo externo direito. Ele gira para o lado esquerdo e inclina para o lado direito. Quando eu contraio o oblíquo externo direito e esquerdo ao mesmo tempo, ele vai fazer flexão do tronco, compressão abdominal e expiração. Então, a gente precisa recapitular e guardar isso aqui. Os retos do abdômen, eles agem a longa distância na coluna, tá? Então, eles são
Os principais que vão ser acionados quando a pessoa, por exemplo, estiver andando parado uma vez, ou estiver parado na fila do banco e o corpo for para frente, eles vão ser acionados, tá? Junto com os posteriores. Os músculos largos formam 3 camadas sucessivas, cuja direção das fibras é entrecruzadas como em um tecido transversal na camada profunda, oblíqua superiormente e medialmente para a camada média do oblíquo interno, oblíquo inferiormente para a camada superficial do oblíquo externo. Então, esses músculos da parede abdominal, eles formam o contorno da cintura, né? Como se fosse esse posicionamento que está querendo dizer que das fibras entrecruzadas, vai formar um espartilho, uma cinta abdominal. Então, a eficácia dessa cinta é determinada pelo oblíquo interno, externo, transverso e abdominal. Esses músculos têm uma função muito importante no parto, na fase de expulsão. E na rotação do tronco, o oblíquo externo direito e o oblíquo interno do lado esquerdo são sinérgicos, ou seja, eles estão trabalhando juntos para a rotação do tronco para a esquerda. Então, imagine aqui, o oblíquo externo direito e o oblíquo interno do lado esquerdo trabalham juntos para a rotação do tronco para a esquerda, como nesse exemplo aqui que a gente está fazendo uma rotação do tronco para a direita. Na flexão do tronco, os músculos da parede abdominal, eles são potentes flexores do tronco, eles têm duplação. Por um lado, eles fletem o tronco anteriormente, por outro lado, eles retificam de forma potente a lordose lombar. O que significa isso? Se o indivíduo que não tem um bom treino de flexibilidade, ele tem esses músculos da parede abdominal muito forte, e os da parte posterior do tronco fraco, então a coluna lombar vai parecer uma tábua, vai ser toda retinha, vai retificar. Então, aí eu preciso compensar fazendo um trabalho de alongamento, né, desses músculos da parede abdominal, para melhorar, e é mais complicado, né, para devolver a lordose lombar, eu preciso estudar também sobre os músculos posteriores. Então, aqui tem um exemplo, né? Além deles serem potentes flexores, eles seguram o conteúdo das vísceras também, e à medida que eu tenho um músculo abdominal fraco, o abdômen grande, sem ter esses músculos fortes, eles vão aumentar aqui a lordose lombar, a curvatura da coluna, isso pode levar à dor lombar também. Eu vou passar aqui um pouquinho para frente. Esse material eu tinha já falado sobre ele na nossa videoaula sobre avaliação postural, eu vou só passar para frente, não vou tratar dele novamente. Aqui eu queria falar um pouquinho sobre o glúteo máximo, né? E o reto do abdômen. Então, eles vão promover uma retificação da lordose lombar. Então, à medida que eu contraio meu glúteo máximo, eu estou tentando fazer uma extensão do meu quadril, e o reto abdominal, ele vai me ajudar. Então, uma pessoa que tem uma hiperlordose, né? Como nesse exemplo aqui, né? Ó, aqui. Essa pessoa que tem hiperlordose, com dor na lombar, esse é um tipo de movimento que pode amenizar essa dor da lombar, ele é bem confortável. Então, a contração dos músculos torácicos leva a uma diminuição da cifose. Então, tem um outro aqui, que ele é bastante confortável para quem tem dor na região torácica, fazer esse movimento, né? Então, o indivíduo começa na posição de 4 apoios, ou a coluna está retinha, mantém o transverso e o reto abdominal contraído, sem deixar a barriga despencar para baixo, e aí eu vou empurrar os cotovelos para baixo, para acentuar a lordose, e volto soltando o ar para essa posição. É uma forma de mobilizar multífidos, interespinais, os paravertebrais todinhos, e ele melhora bastante a dor. Aqui, para a gente entender o esquema do que acontece com uma escoliose. Então, a pessoa que está descarregando o peso mais nessa perna esquerda. Quando ela descarrega o peso mais na perna esquerda, ó, ela vai jogar os músculos adutores dessa perna, eles vão trabalhar mais, e os abdutores da perna oposta, eles vão trabalhar mais. Então, imagina um indivíduo que tem uma perna mais curta que a outra. Geralmente ele vai, se a esquerda for a mais longa, ele vai ter essa musculatura adutora encurtada,
que está trabalhando muito, e também aqui a abdutora do outro lado. Olha, o ombro e o quadril, ó, esse ombro aqui vai abaixar, e esse quadril vai aumentar. Então, é como se fosse para compensar. Então, eu tenho, quando essa perna aqui, ela é mais comprida, a pessoa que tem uma perna mais comprida do que a outra, a tendência é que o quadril se levante para esse lado, o ombro abaixe para o outro lado, adutores aqui vão estar mais sobrecarregados, abdutores aqui sobrecarregados, paravertebrais aqui desse lado sobrecarregados, e essa musculatura aqui da torácica sobrecarregada. É isso que eu quis mostrar nesse esquema aqui para vocês. Tá? Então, era isso por hoje. Para essa aula, eu utilizei o livro de Fisiologia Articular do Capanje, utilizei o livro de Cinesiologia do Aparelho Músculo-Esquelético, do Newman, o livro Cinesiologia Mecânica e a Patomecânica do Movimento Humano, da Carol Oates, e o livro Músculos, Provas e Funções, do Kendall, tá? Espero que tenha ajudado a esclarecer um pouco sobre a coluna, e muito obrigada, ótima noite para todos.